Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre um fenômeno que não é muito estranho aparecer em terapia, que é quando uma pessoa, ela simplesmente perde o interesse em se relacionar afetivamente no outro, não tem mais aquela conexão, não quer ter mais essa conexão e a pessoa está bem com isso ou às vezes nem tanto assim. Você já conheceu alguém que passa por isso? E às vezes nem é que você se decepcionou recentemente, nem teve um término marcante, mas mesmo assim alguma coisa mudou. O interesse em se relacionar simplesmente desapareceu. E o mais estranho é que com isso não vem um sofrimento muito óbvio, vem como uma espécie de silêncio, esgotamento ou pausa, uma ausência de vontade que às vezes incomoda mais pela dúvida do que pela falta em si. E aí fica o questionamento. Será que isso é o sinal de que você mudou ou de que em algum nível você começou a se fechar? Vem cá, que hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e já se inscreve se não estiver inscrito, porque esse conteúdo aqui vai merecer a sua inscrição. Perder o interesse em se relacionar romanticamente é mais comum do que você pode imaginar aí do seu lado. E não é raro gerar uma certa confusão, porque existe uma certa expectativa social até forte, de que todo mundo em algum momento vai querer estar com alguém, construir alguma coisa, se envolver, desejar companhia. Parece que isso já é automático da nossa vivência enquanto sujeito. Então, quando esse interesse diminui ou desaparece, a pessoa pode começar a se questionar. Será que tem algo de errado comigo? Será que eu fiquei frio? Será que eu me tornei difícil demais? Só que nem sempre essa falta de interesse em si precisa ser um problema, cara. A pessoa, às vezes, ela é apenas um sinal. Outras vezes, o movimento legítimo e, por que não, necessário. Entender essa diferença muda completamente a forma como você se enxerga. Nem todo mundo percebe quando começa a se afastar emocionalmente das relações. Isso pode acontecer bem aos pouquinhos. Você ainda conversa, troca ideias, sai com pessoas, ainda conhece outras pessoas, mas alguma coisa ali parece que esfriou. O interesse ele não se sustenta, a curiosidade acaba muito rápido e no fundo existe uma sensação de tanto faz, é só mais um encontro. Isso pode estar ligado a experiências anteriores que foram desgastantes, não podemos ignorar esse fator. Relações que exigiram demais, que frustraram, que deixaram uma espécie de cansaço emocional, sabe? Nem todos têm essa informação, mas o desgaste ele não aparece só quando há dor, quando há incômodo. Às vezes aparece como ausência de vontade, exaustão. E isso até nos deixa confusos, né? Porque não parece que é alguma coisa grave, um problema, mas também não parece ser uma coisa natural. Em alguns casos, essa falta de interesse funciona como uma tentativa de proteção, quando se envolver já significou ansiedade, insegurança, perda de si mesmo. E esse afastamento pode parecer bem mais seguro. Talvez você aí do outro lado esteja se sentindo mais ou menos assim agora, sem perceber. E não é que você não queira alguém, é que de alguma forma se envolver deixou de ser um lugar confortável e seguro. E aí o desejo vai sendo substituído por um certo tipo de controle que você acha que pode ter com o vazio dessas relações, da afetividade. Você evita situações, evita aprofundar, evita se expor. Não de forma consciente muitas vezes, mas isso pode acontecer. Mas o corpo e a mente vão aprender. E o que aparece na superfície é eu não tenho interesse. Quando lá no fundo existe uma tentativa de não se colocar em risco novamente. Agora, cara pessoa, existe um outro cenário que às vezes passa batido e eu quero que você preste atenção. Nem sempre perder o interesse é defesa. Às vezes é um posicionamento mais consciente diante da própria vida. Você começa a se conhecer melhor, entende o que te atravessa, o que te cansa. E assim você vai percebendo que muitas relações não fazem mais sentido dentro do que você quer viver.
E isso muda o seu critério. O que antes parecia o suficiente, hoje já não sustenta. O que antes gerava muita empolgação, borboletinhas no estômago, hoje parece pouco demais, raso. E isso não é falta, talvez seja mudança de referência. Mas aí a gente tem que pensar que o mundo é cercado de pessoas e pessoas estão ao seu redor. E como nem todo mundo ao seu redor, à sua volta, está nesse mesmo movimento, pode surgir a sensação de eu tô fora do padrão, tem alguma coisa de errado comigo. E isso vai gerar dúvida sim, é completamente compreensível, mesmo quando internamente existe clareza. O outro ainda vai ser essa ponte de referência que vai nos fazer questionar, será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu estou exagerando demais? Contudo, existe um ponto de atenção. Quando esse desinteresse vira algo automático, repetitivo, sem reflexão, pode aqui existir o risco de você se afastar não só das relações, mas de partes suas que ainda querem existir. Às vezes o discurso é de autonomia, independência emocional, contudo, todavia, entretanto, porém, por baixo existe um certo congelamento emocional. E isso não aparece como sofrimento óbvio, evidente. Aparece como uma vida que funciona, mas que não se envolve, uma pessoa com muito trabalho, com muitas coisas a fazer, que não tem tempo para relação. Por isso, mais do que decidir se você quer ou não se relacionar, a questão é entender de onde vem essa escolha. Porque perder o interesse em se relacionar não tem uma única explicação. Eu não vou cometer esse erro aqui de tentar generalizar o porquê você, na sua realidade, teve ou tem essa sensação. E isso precisa de ser algo mais observado em psicoterapia. Porque pode ser cansaço, pode ser timing, pode ser uma autoproteção, pode ser mudança de valores ou até uma mistura de tudo isso aqui junto. O ponto aqui não é forçar um retorno ao interesse só porque eu acho que sim ou só porque as pessoas ao seu redor dizem que sim. Nem assumir que esse desejo nunca mais vai existir. Pode ser que sim. É conseguir se escutar com um pouco mais de honestidade e entender se isso te aproxima de quem você é hoje de fato, ou se de alguma forma te distancia. Porque cada pessoa, quando existe clareza, quando existe objetividade, a ausência de interesse não pesa. Só que aí, quando existe essa dúvida, ela costuma incomodar mais do que pode parecer ou mais do que você gostaria que o outro percebesse. E veja, se esse tema fez sentido para você, talvez valha a pena continuar refletindo sobre isso com mais cuidado. Aqui no canal eu trago esse tipo de discussão com frequência, então você pode se inscrever aqui para acompanhar os próximos conteúdos. E se em algum momento você quiser aprofundar esse olhar sobre você mesma, eu sou psicóloga clínica, trabalho com atendimentos online e deixo os meus contatos sempre na descrição aqui do conteúdo ou também aqui em cima. Você pode clicar para ter o meu contato mais facilitado. Vai ser um prazer poder te acompanhar nesse processo, mas para que isso aconteça, esse primeiro passo precisa vir de você. Agradeço muito para todo mundo que ficou aqui nesse conteúdo até o final. Espero realmente que, se você se sentiu tocado, leve esse tema para a sua terapia, seja comigo ou com outro colega da sua confiança, mas não deixe de olhar para essa dessensibilização afetiva, que pode significar mudanças boas, pode significar o seu tempo, ou pode significar esse afastamento puramente por tentativa de proteção, que no final te afasta de você mesmo. Um beijo! E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!